Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e estejam preparados principalmente para o que iremos fazer hoje, tá certo? Bom, nós iremos dar um desfecho ao romance Frankenstein, de Mary Shelley, muito conhecido, muito bem adaptado também para o cinema, para o teatro, e nós iremos contar um pouco, certo? A partir do capítulo 4 e um trecho também do capítulo 5, no qual o Dr. Frankenstein ele começa a pensar em dar vida justamente a seres que não estão mais vivos, seres inanimados, sem animação nenhuma, tá certo? E logo em seguida finalizaremos com o capítulo 5. A nossa aula de hoje será encontrar um desfecho para este romance de suspense, seguindo também algumas orientações que deixaremos no final desta aula para que vocês possam acompanhar. Qualquer dúvida, deixaremos também as páginas para que vocês possam seguir, entender o funcionamento e entregar em tempo hábil a atividade, coisa que muitos não têm conseguido fazer. Então, pedimos para que vocês sejam responsáveis, coisas que vocês não estão sendo, ok? E, acima de tudo, aproveitem bem a aula, bem como também a leitura que nós iniciaremos juntos. Eu do meu lado de cá e vocês aí acompanhando a nossa leitura. Vamos lá? Capítulo 4. O mistério é desvendado. A partir daquele dia, a ciência natural, especialmente a química, na mais ampla acepção da palavra, tornou-se quase que minha única ocupação. Lia com afã as obras dos modernos pesquisadores. No professor Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua gentileza nada tinha de dogmatismo, e suas lições eram ministradas em tom de franqueza e bom humor, que afastavam qualquer ideia de pedantismo. De mil maneiras, ele aplanou-me o caminho do conhecimento e tornou-me fáceis e claras a minha compreensão às indagações mais confusas. Minha aplicação foi, a princípio, descompassada e incerta, mas ganhou força à medida que eu avançava e breve tornou-se tão absorvente que a estrela matutina muitas vezes surpreendeu-me em plena faina do meu laboratório. 2 anos assim se passaram. Empenhado como estava no afã de alcançar determinadas descobertas, não fui uma única vez a Genebra. Assim foi que, ao cabo desses 2 anos, eu tinha descoberto coisas relacionadas à melhoria de certos instrumentos químicos, o que me proporcionou grande estima e admiração na universidade. Ao concluir que estava familiarizado com a teoria e a prática da ciência natural, a ponto de julgar que a assimilação das lições de qualquer dos mestres de Ingolstadt não me oferecia maiores perspectivas de progresso, estava cogitando em voltar à minha cidade e a meus amigos, quando ocorreu um incidente que levou-me a prolongar minha permanência. Um dos fenômenos que atraía especialmente minha atenção era a estrutura do corpo humano e também de qualquer ser dotado de vida. Muitas vezes perguntava a mim mesmo se o princípio vital não teria sobrevivência em estado latente. Pergunta arrojada, sem dúvida, que sempre foi considerada um mistério. Não obstante, quantas vezes chegamos bem perto da solução de um problema e desistimos de alcançá-la, simplesmente por fraqueza ou negligência. Revolvendo na minha mente essas premissas, achei que a fisiologia era um ramo da ciência natural que estava a exigir maior atenção de minha parte para complementar o que já tinha podido assimilar. E decidi estudar com mais afinco essa especialidade. Se me faltasse entusiasmo e obstinação, esse novo intento seria penoso e quase intolerável, visto que, para examinarmos as causas da vida, devemos começar pela morte. Não me dei por satisfeito com os estudos de anatomia que realizei. Cumpria também analisar os processos de deterioração e a corrupção natural do corpo humano. Eis que me vi agora induzido a examinar a causa e a evolução dessa destruição, tendo para tanto de passar dias e noites em tumbas e casas mortuárias. Minha atenção fixou-se especialmente nos detalhes de deterioração, mais suscetíveis de ferir a delicadeza do sentimento humano. Via de perto como a forma humana se degradava e se corrompia gradativamente. Assistia à podridão da morte se espargindo sobre a face florida da vida. E via
essa coisa maravilhosa, que é um olho, um cérebro, tornar-se a fonte de nutrição de um verme. Efetivamente, após dias e noites de incrível esforço e cansaço, logrei descobrir a causa fundamental da geração e da vida. E mais do que isso, tornei-me capaz de animar a matéria sem vida. O assombro que experimentei a princípio não tardou em ceder lugar ao contentamento e ao êxtase. Era de fato extremamente gratificante, após tanto esforço, chegar de repente ao ponto culminante de meus desejos. Mas essa revelação era tão avassaladora que todos os passos que a ela progressivamente me conduziram foram obliterados e contemplei somente o resultado. Estava finalmente ao meu alcance aquilo que fora o objeto de estudos e o anseio dos mais sábios dos homens desde a criação do mundo. Quando constatei estar em minhas mãos um poder tão assombroso, hesitei por longo tempo sobre a maneira de usá-lo. Assim como a capacidade de dar vida à matéria, o problema de preparar uma estrutura para recebê-la, com todo o seu complexo de fibras, músculos e veias, exigia ainda um trabalho por mais árduo e penoso. Minha imaginação, porém, estava por demais exaltada diante do primeiro êxito, para permitir-me dúvidas quanto à possibilidade de dar vida a um animal tão maravilhoso como o homem. Eu tinha a fórmula, faltava-me a matéria-prima. Onde e como obtê-la? Sabia que iria enfrentar um sem número de empecilhos que poderiam me pôr em risco de realizar uma obra imperfeita. Mas face ao incessante progresso da ciência e da mecânica, aos aperfeiçoamentos que surgem dia a dia, eu teria pelo menos a possibilidade de assentar os alicerces para um êxito futuro. A impraticabilidade da empresa estava, todavia, fora de minhas cogitações. Tais eram as condições em que comecei a criação de um ser humano. Como a complexidade dos órgãos constituía um obstáculo à rapidez do meu empreendimento, resolvi, contrariando minha primeira intenção, construir um ser de estatura gigantesca, partindo da ideia de que, trabalhando em escala mais ampla, seria mais fácil manipular as partes para chegar ao todo, tal como ocorre ao cartógrafo ao elaborar o mapa. Assim, visualizei uma criatura com cerca de 2,5 metros de altura e proporcionalmente vigorosa. Partindo de tal resolução, após passar alguns meses coletando e preparando meus materiais, meti mãos à obra. Eu seria o primeiro a romper os laços entre a vida e a morte, fazendo jorrar uma nova luz nas trevas do mundo. Seria o criador de uma nova espécie, seres felizes, puros, que iriam dever-me sua existência. Reclusão, privando-me do sol, empalidecera meu rosto, e o corpo estava cansado. Por vezes debruçado sobre a certeza, eu errava, mas logo retomava a faina do ponto em que constatara o erro. Quem será capaz de conceber os horrores dessa tarefa oculta, quando eu chafurdava na unidade dos sepulcros ou esquartejava o animal vivo para aproveitar-lhe o sopro de vida na recomposição da minha criatura? Coletava ossos dos necrotérios e profanava com os dedos os recônditos do corpo humano. Numa câmara solitária, ou antes, numa cela, na parte superior da casa, separava por uma galeria e uma escada de todos os outros aposentos, eu montara o meu laboratório da vida humana. O necrotério e o matadouro eram minhas fontes usuais de suprimento, e não poucas vezes minha própria natureza repugnava esse tipo de atividade. Passaram-se os meses de verão, enquanto eu continuava entregue de corpo e alma à minha tarefa. Mas eu não tinha olhos para a natureza. Sabia que meu silêncio os inquietava, e as palavras de meu pai vinham-me à memória. Sei que enquanto você estiver satisfeito com sua própria pessoa, pensará em nós com afeto, e teremos com regularidade notícias suas. Mas a interrupção de sua correspondência será indício de que você estará faltando também ao cumprimento de outros deveres. Concluí então que meu pai estaria sendo injusto se atribuísse meu descaso a vício ou defeito,
Mas agora não duvido de que ele estivesse certo em julgar-me passível de censura. Mas aqui estou eu a pregar moral, justamente na parte mais relevante de minha história, esquecido do respeito que devo ao seu interesse. Não havia reprimenda nas cartas de meu pai. Ele apenas estranhava meu silêncio e fazia perguntas, mais detalhadas do que de costume, sobre minhas ocupações. Durante meus trabalhos, haviam passado o inverno, a primavera e o verão, sem que eu tivesse o mesmo enlevo de antes, na contemplação das flores e do verde vicejante. Logo terminaria minhas tarefas. Procurei alívio, prometendo a mim mesmo voltar os exercícios físicos, ao frescor das minhas manhãs. Aproveitar os prazeres simples que a natureza oferece aos que estão em paz consigo mesmo. Capítulo 5. Nasce o monstro. Foi numa noite lúgubre de novembro que contemplei a realização de minha obra. Com uma ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os instrumentos ao meu redor e preparei-me para o ponto culminante do meu experimento, que seria infundir uma centelha de vida àquela coisa inanimada que jazia diante dos meus olhos. A chuva tamborilava nas vidraças. Então deu-se o prodígio. À luz bruxuleante da vela quase extinta, vi abrirem-se os olhos amarelos e baços da criatura. Respirou. Sim, respirou com esforço, e um movimento confuso agitou-lhe os ombros. Quem poderia descrever o quadro de minhas emoções diante de tal catástrofe? Que pintor prodigioso poderia esboçar o retrato do ser que a duras penas e com tantos cuidados eu me esforçara por produzir? Seus membros, malgrado as dimensões incomuns, eram proporcionados, e eu me esmerava em dotá-lo de belas feições. Belas? Oh, surpresa aterradora! O castigo divino. Sua pele amarela mal encobria os músculos e artérias da superfície inferior. Os cabelos eram um negro luzídio e como que empastados. Seus dentes eram de um branco imaculado. E em contraste com esses detalhes, completavam a expressão horrenda dos olhos aquosos, parecendo diluídos nas grandes órbitas em que se engastavam a pele apergaminhada e os lábios retos e de um roxo enegrecido. Eu trabalhara duramente durante 2 anos para infundir vida a um corpo inanimado. Para tanto, sacrificar o repouso e expuser a saúde. Eis que, terminada a minha escultura viva, esvaía-se a beleza que eu sonhara, e eu tinha diante dos olhos um ser que me enchia de terror e repulsa. Incapaz de suportar aquela visão apavorante, precipitei-me pela porta e corri para o meu dormitório, onde fiquei por longo tempo, a andar de um lado para outro, incapaz de controlar-me e deitar-me para tentar o esquecimento pelo sono. Por fim, o cansaço prevaleceu sobre meu tumulto interior, e atirei-me à cama, mesmo vestido. Acabei por adormecer, mas antes não fizesse tais os pesadelos que me assaltaram. Acordei em sobressalto e tomado de horror. Gotas de suor gelado cobriam minha fronte, meus dentes batiam e meus membros estavam convulsos. A fraca luz do luar extravasava pelas venezianas. Vi então diante de mim o rosto do monstro miserável que eu havia criado. Ele entreabrira a cortina da cama, e seus olhos, se olhos eu os pusesse chamar, estavam fitos em mim. Seus maxilares abriram-se e ele murmurou alguns sons desarticulados, enquanto um sorriso alvar e tenebroso lhe vincava as faces. Talvez tivesse falado, mas não o ouvi. Ao tentar erguer-se, estendeu-me uma das mãos, como se quisesse deter-me, mas escapei-lhe e lancei-me escada abaixo. Refugiei-me no pátio e ali permaneci o resto da noite, andando de um lado para outro, em grande agitação,
ouvido atento, captando e temendo cada som que pudesse anunciar a aproximação da figura demoníaca a que o dera vida. Ninguém poderia suportar o horror do seu semblante. Uma múmia, saída do sarcófago, não causaria tão horripilante impressão. Quando o contemplara, antes de inocular-lhe o sopro vital, já era feio. Mas agora, com os nervos e músculos capazes de movimento, converteu-se em algo que nem mesmo no inferno dantesco se poderia conceder. Foi uma noite terrível. Às vezes o pulso me batia tão rapidamente que podia sentir a palpitação de cada artéria. Estivesse a ponto de cair ao solo. De puro esgotamento e fraqueza, senti o gosto amargo da decepção. Sonhos que me haviam embalado por tanto tempo eram, repentinamente, transformados numa realidade infernal. Então, como nós lemos aí no capítulo 4 e no capítulo 5, a proposta do Dr. Frankenstein era justamente romper com o enigma principal e primordial para ele, que era a vida. E por que as pessoas morrem e não têm direito de renascer? Ele achava que com seu experimento ele ia trazer novamente as pessoas de volta à vida, só que de forma mais pura, assim como a criação que nós já conhecemos. Nós não sabemos como é que as coisas se dão e como foi feito tudo. Ele queria então romper com esse pensamento e ser também criador de algo. Só que ele acaba se assustando com aquilo que ele criou. E então, como vimos aí no texto, tem um momento em que as reticências aparecem, que é daí por diante que vocês vão dar um desfecho, vão dar uma conclusão para essa história. Mesmo que você não tenha lido todo o livro, ou não tenha conhecimento da história, certo? Eu quero desafiar vocês a criar um roteiro, um texto, que seja capaz de dar a conclusão dessa história que nós lemos, tá certo? Mas para isso é necessário que vocês possam continuar, certo? De acordo com algumas observações. A primeira delas é ler, reler, ouvir e rever, certo? Quantas vezes forem necessárias para vocês captarem, certo? A essência do texto. Outra coisa é pensar nos elementos que formam a narrativa. O espaço, que é onde a história passa, o tempo, quando se passa a história, os personagens que participam dessa história, tá? E o narrador, que é personagem, que no caso é o próprio Frankenstein, que está narrando a história, tá? Porque o seu monstro é chamado de monstro de Frankenstein, mas Frankenstein era o médico. Continuar também a narrativa dentro da perspectiva do romance de suspense e terror. Você deve continuar dando características de terror e suspense, certo? O que é que pode ter acontecido depois desse momento aí? Então já vimos pelo texto que após a criatura dar sinais de vida, então o médico ele fica apavorado e ele se esconde no seu quarto. Então ele começa a ficar atormentado pelos sonhos que ele tem, mas a criatura aparentemente parece ser gentil. Mesmo com um aspecto monstruoso, ela parece ser gentil, porque ela sorri, tá? Ela esboça. Teve um momento que ele percebeu que ele não estava bem, queria mantê-lo deitado, mas ele acabou fugindo. Então, como é que você daria a continuação dessa história? E defina um desfecho, né, para essa narrativa, de forma bem contundente. Agora, minha gente, escreva, viu? Deixe de preguiça, escreva. Vamos realmente deixar a imaginação correr solta. E eu sei que muitos aí são capazes disso. E para produzir esse desfecho, é necessário que você também acompanhe esses passos. Organize a sequência lógica. Como é que você vai, então, montar essa sequência? O que é que vem, né? Já vimos o texto que já foi iniciado, agora você vai dar o desfecho. De onde foi que parou para você dar continuidade? Manter a coerência com relação à situação inicial. Ou seja, o médico estava querendo criar vida. E aí ele faz alguns processos para que essa vida, então, se torne interessante e tudo aquilo que antes não era possível se torne possível. Mantenha também um clima de terror e suspense. Não termine com algo de humor, não termine com algo muito estranho que foge desse conceito, não, tá? Termine com alguma coisa assim apavorante. Por exemplo, posso dar uma dica. A criatura então sobe as escadas, descobre uma porta, abre e vai para a rua. Só que para ela era uma coisa que ela estava confusa, já que ele era um monstro criado por várias partes humanas. O cérebro provavelmente
era de alguém que tinha vivenciado muitas experiências, então os olhos captavam de uma forma, aquilo que o cérebro não conseguia pensar. Vá então trabalhando nessas questões. Podem também ser usados diálogos, você pode colocar o monstro depois sendo ensinado pelo médico algumas coisas que ele não compreendia, que ele volta a compreender depois. O narrador sempre em primeira pessoa, no caso sempre o Dr. Frankenstein falando certas experiências, e você pode usar o próprio monstro também balbuciando, falando as primeiras palavras dele para tentar colocar detalhes das ações dos personagens, o que é que eles fizeram, certo? Por onde andaram, né? O que estavam vestindo, o que estavam pensando, tudo isso daí, tá? Utilize também termos técnicos. O médico, né, de acordo com o texto de Mary Shelley, ele fala muitas coisas relacionadas à química, à fisiologia, à anatomia, então termos técnicos propícios. Se você conhecer algum, bem, você pode usar. Caso não, dá uma pesquisada para incluí-los. Evite repetição também de termos, certo? Seja mais criativo. Então, não fique remoendo as mesmas expressões no mesmo parágrafo. Então, seja mais criativo, avance mais. Uma outra coisa também, você pode assistir filmes ou ver alguma coisa relacionada a esse método aí, tá? Para você criar esse desfecho. E faça o texto primeiro em rascunho, e se você achar interessante, vai modificando. Depois, quando você passar limpo, você então digita todo o texto e manda para nós, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Essas atividades são baseadas nessas páginas aqui do nosso livro, tá? No módulo 2. Espero que vocês realizem essas atividades. Ainda tenho visto que muitos não estão fazendo, e as únicas pessoas, na verdade, que estão sendo prejudicadas serão vocês, tá certo? Porque no final de tudo eu vou precisar computar, gerar nota, e se você não tem nota, infelizmente, vai ficar com a nota zerada, tá? Então, que vocês se organizem e realmente aproveitem essa atividade. É muito mais simples, tá? Mas eu quero ver também vocês sendo criativos, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e nos vemos na próxima aula.